Às vezes eu fico pensando assim que as pessoas criaram, né, uma imagem de Noé como sendo apenas aquele camarada que levou os bichinhos para a arca e protegeu os bichinhos. Mas se você pega o texto ali de Gênesis 6 e ver o que realmente aconteceu, você vai entender que Noé foi um homem assim, muito ousado para aquilo que foi proposto para ele. Deus compartilha com ele a questão de destruir o mundo por causa do pecado, e ele aceita, né, aquela proposta. Deus mostra que vai destruir o mundo e tal, e que Noé foi escolhido para poder construir aquela arca. E ele vai construir uma coisa que ele nunca tinha feito, né? E é pelo que a gente vê mais à frente, Noé era uma pessoa que ele lidava com plantação de uva, né? Ele tinha uma vinha. E o que acontece? Ele de repente se vê ali envolvido na questão da construção de uma arca. Ele se vê envolvido numa das maiores, uma das maiores tragédias do planeta, que foi o dilúvio. E ele também é levado a pregar sobre isso para as pessoas. E com certeza ele ia ser acusado de maluco, né? Com certeza, porque ninguém nunca tinha visto chuva até aquele momento. Pelo menos a Bíblia não fala sobre chuva propriamente dita. Então, é claro que ele ia ser zoado pelo pessoal todo, né? Com certeza. Mas a Bíblia fala que Noé, ele criou aquela arca, perdão. Ele foi atrás de material, ele pegou o que Deus mandou, né? O betume, cipreste, enfim, a ferramenta para construir tudo aquilo. E ele foi lá e fez, ele criou uma arca. Agora, existem coisas que, algumas situações ali estavam além de Noé. E que coisas eram essas? Além da chuva propriamente dita que Deus ia mandar. O fato de ele ter que alocar ali dentro daquela arca um sem número de animais, né? Então, assim, Deus levou os animais até ele. Ele teve que colocar os animais lá dentro, mas Deus levou cada animal até ele. Então esse é um fato, esse já é um fator do impossível, né? E depois Deus colocou para Noé que ele seria responsável para cuidar daquele mantimento para todo aquele povo que estava ali, né? Para aquelas 8 pessoas, na verdade, que estavam ali, e para os animais. Ou seja, ele ia ter que gerenciar tudo aquilo ali ao longo do período da chuva, que ele não sabia quanto tempo ia ser. Noé ia ter que ser essa pessoa que gerenciaria isso tudo. Então, essa foi a parte dele. A parte de Noé foi obedecer ao que Deus mandou. Então, Noé não foi só um cara que protegeu os bichinhos. Ele foi um cara que obedeceu a Deus. Então, a parte de Deus, Deus fez. E a parte de Noé, Noé fez. Como eu falei para vocês, Deus não fala para Noé quanto tempo que vai ser de chuva no capítulo 6. Já no capítulo 7, Deus dá detalhes. Vão ser 40 dias de chuva e vai ser tudo destruído. Então você vai colocar tantos pares de animais puros, tantos pares de animais impuros, vai entrar você e a sua família lá. E o interessante é que, assim, com certeza muitas pessoas devem ter chegado até Noé e perguntado para ele o que estava acontecendo ali, né? Tá construindo uma arca, que doideira é essa? E aí eu botei assim, Noé começou a fazer a arca e avisou o povo que iria vir uma grande chuva. Parecia uma loucura, né? Muitos ou quase todos pagaram para ver, quer dizer, as pessoas não acreditaram naquilo que ele falou. Interessante que, se a gente pensar no tempo que Noé levou para receber todos aqueles animais na arca, era um tempo para o povo pensar um pouquinho, né? O tempo que aqueles bichinhos estão entrando na arca ali, era o tempo que as pessoas podiam pensar, gente, o negócio ficou sério, ele falou que ia chover e agora está entrando esse monte de bichinho dentro da arca, será que realmente seria interessante a gente também estar entrando aí, ver como é que se faz e tal? Mas não é isso, nem isso esse povo pensou. Eu botei assim, será que esse cara, assim, o pensamento das pessoas, né, poderia ter, fazendo assim uma conjectura, será que esse cara tá louco mesmo? Por que ele se daria esse trabalho todo se fosse mentira ou loucura?
E a família dele apoiando tudo isso, né? Assim, eu estou colocando meu pensamento lá na ideia do povo lá que estava vendo Noé construir aquela arca, né? Que nada. O ser humano ele tem aquela tendênciazinha para o mal. Isso está escrito na Bíblia, tá? Mas até nisso, Deus estava dando oportunidade para eles ouvirem o aviso de Noé e buscarem a Deus. Mas o que você acha? O que o povo fez? Eles foram? Foram nada. Infelizmente não foi assim. E o fim da história a gente sabe. Todo mundo, como ele era naquela época, foi destruído com as águas do dilúvio. Tá? Será que essa história se repete hoje? Aí eu trago para a nossa realidade. Fico pensando que hoje existe a pregação do Evangelho, que ela é feita. E sempre quando a gente prega o Evangelho, a gente enfatiza que Jesus vai nos buscar. Vai ter um dia que a igreja, como as pessoas conhecem, a igreja de Cristo comprometida com a verdade, aqueles que vivem seguindo o Evangelho de Cristo de verdade, esse povo não vai mais estar aqui. A gente realmente vai estar com Jesus no céu. E quem não estiver com Cristo, não estiver inserido no contexto da noiva de Cristo, da igreja de Cristo, não vai estar com Cristo, vai estar com o diabo, vai ser condenado ao inferno. E isso é uma realidade. Assim como aquelas pessoas que duvidaram do Noé, todas elas foram destruídas. E aqueles que duvidarem do Evangelho também serão. E Jesus, ele fala um pouco sobre isso mais à frente. Será que essa história se repete? Ah, sim. Centenas de anos ou milhares de anos depois, existe um evangelho que é pregado em todos os cantos da terra. E do mesmo jeito que as pessoas não deram crédito a Noé, elas também não dão ouvidos ao Cristo do evangelho. Pregadores comprometidos com a palavra de Deus têm alertado o povo sobre a volta de Jesus. Mas quem deu crédito à nossa pregação? Está lá em Isaías 53, no versículo 1. Jesus, no entanto, também nos alertou sobre isso. E é ele que disse assim, abre aspas, como nos dias de Noé. Jesus fala que nesse texto, está lá em Mateus 24, 37 e 39, e suas referências, que Jesus fala que nesse tempo, que aquele tempo ali, ou melhor, no tempo futuro, as pessoas se casariam, se dariam em casamentos, comprariam, fariam todas as coisas, né? Como se fosse assim, as pessoas estão vivendo as suas vidas como se realmente não tivesse amanhã. E assim, pensar nessa coisa do não haver amanhã é uma questão curiosa, porque é como se você estivesse descartando, né? Como se o ser humano estivesse descartando a possibilidade de algo que vem depois da morte. E nós, cristãos, que cremos na palavra de Deus, nós cremos que depois da morte segue-se o juízo, como está dito lá em Hebreus. E esse juízo vai mandar quem crê em Jesus, confessa o seu nome e vive as suas verdades para o céu, e aquele que não crê já está condenado para o inferno. E é isso. As pessoas têm seguido suas vidas indiferentes, apesar de tudo que tem acontecido ao redor delas. E foi assim nos dias de Noé. Noé estava construindo uma arca porque Deus falou que haveria uma grande chuva que destruiria todos os seres viventes que não estivessem dentro da arca. E as pessoas continua sendo meu vizinho aqui, as pessoas continuaram desacreditando na história do dilúvio. Assim como hoje as pessoas desacreditam no Evangelho de Cristo. Engraçado que eu estava vendo algo que eu escrevi há, 5 anos atrás, e eu coloquei que as pessoas a cada dia procuram uma religião self-service, que tem aquilo que agrada. E aí ela pega aquilo que ela quer da religião e coloca no bolso e vive do jeito que ela quer. Mas ela tem uma religião a tiracolo. Graças a Deus que Jesus não inventou o cristianismo. Jesus não inventou o cristianismo. O cristianismo, ele é assim,
é como se fosse o nome cristianismo, é como se fosse uma prestação de contas para a religião, para a religião não, para aquilo que nós cremos, nós cristãos cremos. Então, como as religiões acabam tendo o nome do seu profeta, do seu idealizador, do seu, sei lá, da pessoa importante, né? Então, acabou se denominando cristianismo, porque as pessoas que criam em Cristo foram identificadas em Antioquia como cristãos, ou seja, pessoas que eram parecidas com Cristo. Então, daí é que sai toda essa questão de cristianismo. Mas Jesus não fundou uma religião, a partir de agora vocês vão seguir a religião cristianismo. Não foi isso que Jesus fez, não. Ele pregou a palavra de Deus, as verdades do Evangelho. E assim como nos dias de Noé, as pessoas também não estão dando crédito. Naquela época, Deus acabou com tudo aquilo, mandando um dilúvio. E a palavra de Deus nos afirma que Ele vai mudar tudo isso agora, que Ele vai acabar com tudo isso também. E aqueles que não crerem em Jesus serão condenados. Então, é muito sério isso. É bom você começar a buscar ir ao Senhor. Mas se você crê, ou se você pelo menos tem dúvida, dá uma lida no Evangelho de Marcos, dá uma lida no Evangelho de João, pega lá o Novo Testamento, começa a ler ali os 4 evangelhos para você conhecer quem é Jesus, tá bom? Eu espero que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.